crente acordado aí ainda? Glória a Deus. Tem espaço para a palavra de Deus aí ainda? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, sem perca de tempo, abra aí a palavra do Senhor no tema da campanha, Mateus 4, verso de número 17. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos procuram mais uma vez, eu agradeço a meu Deus por mais essa rica oportunidade que o Senhor me concede. Agradeço ao meu pastor pela confiança, de mais uma vez estar aqui à frente, trazendo uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. Estou alegre essa noite com o Senhor. Está aí o meu sogro, veio aqui hoje, mais eu. Chegamos aí, graças ao Senhor, debaixo de bênção, tranquilo. Até que eu vim mais tranquilo, que ele fica meio com medo de andar comigo de moto. Até que hoje eu não corri muito, não. Amém, meus irmãos? O meu sogro é uma bênção, tá? E esse homem de Deus aí que aprendo bastante com ele também. Aprendo aqui na igreja e aprendo em casa também. Isso é Deus na vida da gente. Amém? Mateus, capítulo de número 4, verso de número 17, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Aleluias. Assente essa noite, glorificando ao nome do Senhor. Aleluias. Tema forte, irmãos? Quando o pastor Caro me fez esse convite, ele falou que ia fazer uma nova campanha, E quando ele me falou o tema, arrependei-vos, meu coração se alegrou. Porque o Senhor tem falado bastante ao meu coração a respeito disso, pregar sobre a volta dele, sobre arrependimento. Porque é necessário. Os tempos em que a gente está vivendo agora é tempo da igreja estar na posição. Porque são tempos difíceis. É tempo da igreja estar posicionada. Porque logo o Senhor estará voltando. E quando o Senhor voltar, Ele quer encontrar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluias. Jesus, Ele, sem sombra de dúvidas, é tremendo. Enquanto o Senhor esteve aqui na terra pregando a palavra, muitos milagres foram feitos, pessoas foram salvas, aleijados andou, cegos enxergou. E Jesus pregava por onde ele passava, ele fazia algo. E por onde ele passava, milagres aconteciam. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele começa o seu ministério aproximadamente aos 30 anos, não se sabe ao certo quantos anos Jesus tinha quando ele começou o seu ministério. Mas no livro de Lucas vai dizer, no seu capítulo 3, se não me falha a memória, que o Senhor tinha aproximadamente 30 anos quando ele iniciou o seu ministério. Mas a palavra do Senhor também vai dizer que quando Jesus tinha a idade de 12 anos, ele estava no templo, assentado com mestres, pessoas inteligentes. E a palavra disse que o Senhor, ele era uma pessoa inteligente, que naquela idade Jesus chamava a atenção pela sua inteligência. Os pais de Jesus, quando vê que Jesus estava ali sumido, eles voltam para Jerusalém. Quando eles encontram Jesus ali no templo, eles falam: meu filho, mas por que é que você fez isso? Por que preocupar-te o teu pai e a tua mãe? E a resposta de Jesus foi a seguinte: vocês já deviam saber que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai. É a minha missão. Então, desde cedo, Jesus já sabia qual era a missão dele. Era pregar a palavra. Era anunciar o evangelho. Havia um profeta antes de Jesus chamado João Batista. E a missão de João Batista também era pregar o arrependimento. João Batista, na minha opinião, era um profeta que ele era corajoso. Chamava o povo mesmo para se arrepender. Arrependam-se, víboras. Hoje em dia, se você for falar isso, você acaba na cadeia.
Mas João Batista era um profeta corajoso. Era um homem que não temia a lei humana, mas sim o Senhor. Mas ele desde o início deixou bem claro que ele era apenas o homem a qual iria preparar o caminho para o Messias. Ele fala: eu vos batizarei com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ele é maior do que eu. Ele é mais poderoso do que eu. Louvado seja o nome do Senhor. E quando João Batista ele é preso, Jesus já havia passado pelo processo do deserto. E ele descobre que João Batista é preso, aí diante o Senhor começa o seu ministério. Ele começa a pregar o arrependimento. Ele começa a fazer milagres, ele começa a falar da palavra de Deus para as pessoas. E o ministério de Jesus foi esse: pregar a palavra. Era a missão dele, ele veio para pregar contra o pecado. Ele veio para falar aos nossos corações, para nos salvar. Era a missão de Jesus. Mas o que é arrependimento? Quando nós falamos de arrependimento, a gente pensa: arrependimento é aquilo que a gente sente quando a gente está cometendo algo de errado e a gente não quer mais cometer aquele algo errado, e a partir desse momento a gente se arrepende daquilo. Mas há duas formas de você interpretar o arrependimento. Tem um arrependimento que ele é o verdadeiro arrependimento, e tem o arrependimento falso. O arrependimento falso é aquele arrependimento que você se ajoelha, você clama ao Senhor e fala: Senhor, eu estou arrependido de ter feito isso. Mas o teu coração ainda está lá, aquela vontade de fazer a mesma coisa. Um arrependimento falso. Você ainda está com a vontade de praticar aquele pecado que você estava arrependido. Mas o arrependimento verdadeiro é o arrependimento que ele causa mudança. O arrependimento verdadeiro é aquele arrependimento que quando você ajoelha no chão e que você clama o nome do Senhor e você fala: Senhor, eu não quero mais, Senhor, fazer aquilo que eu fiz. Eu estou arrependido de ter cometido aquilo, e a partir de agora, Senhor, eu não quero mais cometer isso. A partir desse momento, você começa a se libertar desse algo que te prendia. Você vai começar a ver que aquilo que você praticava te faz mal. Você vai começar a ver que o pecado que você cometia era algo que fazia você até ficar bem, mas agora você se sente mal cometendo aquilo. Esse é o verdadeiro arrependimento. Porque quando nós nos ajoelhamos, nós clamamos ao Senhor, a palavra vai dizer que Ele sonda os nossos corações. Então Ele está olhando o teu coração, Ele sabe se você realmente está disposto a largar o pecado ou não. É necessário se arrepender verdadeiramente. O arrependimento na vida de muitas pessoas, na palavra, causou um efeito gigantesco. Temos exemplos na Bíblia, temos exemplos no nosso meio. E o arrependimento, ele causa uma mudança tremenda. O arrependimento na vida do crente é aquele arrependimento que quando você olha e você vai ver aquele irmão ali, não era aquele que estava pecando há um tempo atrás, agora ele está diferente. O que aconteceu com ele? Ele não falava, ele falava palavrão, agora não fala mais. Ele falava das coisas terrenas, agora só fala das coisas do céu. Ele não sente mais prazer em estar no meio da roda dos escarnecedores. Agora ele é diferente. Agora tem um brilho diferente na vida desse crente. O que aconteceu com você, meu irmão, que você está tão diferente? Aí você pode olhar com os olhos da fé para ele, apontar o dedo e dizer: isso é Jesus na minha vida. O arrependimento que eu senti no meu coração me libertou dos pecados que eu cometia. Aleluia, Jesus. É o arrependimento verdadeiro. O arrependimento, ele gera frutos. A pessoa que ela se arrepende verdadeiramente, ela não vai voltar a praticar o pecado que ela praticava. A pessoa que ela se arrepende verdadeiramente, agora até o vocabulário dela muda. As vestimentas mudam. A vida que ela vivia agora não vive mais.
O que é que esse crente tanto faz na igreja? Esse é o poder do arrependimento. É todo dia no culto, é toda semana, é campanha. O que é que esse crente está fazendo? É o poder do arrependimento. Quando o arrependimento ele é verdadeiro, ele causa mudança, ele liberta, ele gera frutos. Louvado seja o nome do Senhor. O poder do arrependimento ele é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. E na palavra nós temos grandes exemplos. Em Mateus capítulo de número 3, verso de número 2, o profeta João Batista, como falamos aqui de início, aparece pregando sobre a necessidade do arrependimento. Marcos 6, capítulo 6, verso de número 12, o arrependimento teve fundamental importância na pregação dos discípulos. Depois Jesus declara em Lucas 24, 47, que em seu nome o arrependimento para o perdão dos pecados tinha que ser pregado a todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos 2, verso de número 38, o arrependimento foi o tema da pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Louvado seja Deus. Atos 17, verso de número 30, o apóstolo Paulo prega sobre o arrependimento aos gentios. Apocalipse de número 2, verso de número 5 ao 22, e capítulo 3, verso de número 3 e 19, 5 das 7 igrejas da Ásia Menor receberam de Cristo uma importante mensagem sobre a necessidade do arrependimento. Então nós temos exemplos na palavra do Senhor de arrependimentos verdadeiros. Os discípulos do Senhor que pregaram um arrependimento, que viveram para isso, morreram pregando a palavra, e hoje a recompensa deles é estar lá, na glória. Pregaram um arrependimento, não tiveram medo de falar a verdade, mas permaneceram na posição que o Senhor mandou eles permanecer. Louvado seja Deus. Eu estou sentindo uma graça aqui essa noite. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. É pelo arrependimento verdadeiro que hoje você está aqui. É pelo arrependimento verdadeiro que o pastor Cário hoje está aqui. Que a pastora Eliane está aqui, que o meu sogro presbítero Mário está aqui, que o pastor Edivaldo está aqui, presbítero Nessivaldo está aqui. Todos nós passamos por processos, mas o arrependimento verdadeiro nos trouxe aonde nós estamos hoje. O arrependimento verdadeiro, ele mudou a nossa vida. Quem olha para mim hoje, não imagina quem eu era antes. Se você olhasse para mim alguns anos atrás, você não me reconheceria. Mas um dia eu reconheci que eu estava cometendo algo que não era mais para mim. Um dia eu parei para pensar e eu falei, meu Deus, mas o que eu estou fazendo da minha vida? Me tira dessa situação, me limpa, me purifica, porque aqui não é mais o meu lugar. Aí naquele momento o arrependimento verdadeiro começou a nascer dentro do meu coração. Aí a palavra do Senhor começou a bradar dentro de mim. Louvado seja Deus, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. Zaqueu era odiado pelas pessoas porque cobrava além do que era para ser cobrado. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Zaqueu estava lá e ele ouve falar que Jesus estava passando. Eu creio que naquele momento Zaqueu, ele entendeu no seu coração, o arrependimento verdadeiro começou a nascer. E a palavra do Senhor vai dizer que ele tenta de qualquer forma chegar até Jesus, mas a multidão era grande, ele não conseguia porque era de pequena estatura, mas ele estava convicto de que ele precisava mudar de vida. Havia um arrependimento no coração de Zaqueu, e o que ele faz? A palavra vai dizer que ele sobe em uma figueira brava, porque ele queria ver a Jesus, ele queria ver a face do Senhor, mas quando ele sobe, o Senhor já está chegando, e de longe o Senhor já avista Zaqueu. Aí o Senhor olha para o coração dele e começa a sondar. Aí ele olha, eu imagino o Senhor olhando para o coração de Zaqueu e falou, verdadeiramente agora sim ele se arrependeu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia.
Alagassubi, cantalabai. Espírito Santo de glória. E a palavra do Senhor vai dizer que Zaqueu, quando ele está na sua casa, há um arrependimento no coração dele. E ele diz: Senhor, eu me arrependo. E tudo quanto eu roubei, eu vou restituir. Eu vou devolver. Sabe o que é isso? É o arrependimento. Quando você se arrepende verdadeiramente, você olha e nota as mudanças até no seu pensamento. A mudança acontece, ela te muda. Quem roubava não rouba mais. Quem praticava imoralidade sexual não pratica mais. Quem era viciado em álcool não é mais. Isso é o fruto do arrependimento, meu irmão e minha irmã. E hoje nós estamos vivendo tempos difíceis que não tem sido mais pregado o arrependimento. Não tem sido mais pregado a palavra verdadeira que causa mudança. Zaqueu se arrepende. Devolve tudo que ele roubou e ainda restitui. Devolve mais. Olha para você ver o poder do arrependimento verdadeiro. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor olha para Zaqueu e fala: em verdade, Zaqueu, hoje teve salvação nesta casa. Hoje teve salvação nessa casa. Porque ele viu que Zaqueu verdadeiramente tinha se arrependido. Louvado seja o nome do Senhor. Davi pecou. Davi errou. Cometeu o pecado do adultério. Davi, ele colocou o esposo de Batseba para morrer na batalha, para ele poder ficar com aquela mulher. E o pecado dele desagradou a Deus. Mas vai ver como é que Davi se arrependeu. Jesus enviou um profeta para falar com ele. E diz a palavra que ele se arrepende. E quando ele se arrepende, o Senhor o perdoa. Porque é uma diferença, meu irmão. E escute bem o que eu vou te dizer. É uma diferença entre você pecar e você permanecer no pecado. Porque pecar, você pode pecar e se arrepender. Mas quem peca e permanece no pecado, esse não gera arrependimento no coração dele. Você pode pecar e o Senhor te perdoar, mas o Senhor, ele vai sondar o teu coração. Ele vai ver se no teu coração há o desejo de você pecar de novo. É por isso que você vê muitos crentes hoje em dia abandonando a igreja. É porque nunca se arrependeram verdadeiramente. É porque a mudança nunca aconteceu. Aí você vai ver aquele irmãozinho crescendo no ministério. Entrou, ficou quietinho ali, aí Deus começa a trabalhar na vida dele. Daqui um pouco ele está servindo a água, ele está lá na porta. Aí o Senhor vai subindo ele, vai elevando ele. Aí daqui a pouco ele já é consagrado, e daqui a pouco ele já está à frente de uma obra. Sabe o que é isso? É um arrependimento verdadeiro. Ele gera frutos. E o Senhor, quando ele vê que você se arrependeu verdadeiramente, ele começa a trabalhar na tua vida. Ele começa a moldar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que isso aconteça, você precisa se arrepender verdadeiramente. O arrependimento, ele tem que causar mudança. Se você está orando ao Senhor, mas o teu coração ainda está querendo te levar para fazer as mesmas coisas, cuidado. Peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor força. Quando você for orar, você fala: Senhor, me dá força, Pai, para me ser liberto deste vício. Me dá força, Senhor, para que eu venha ser libertado deste mal. Porque tem gente que ainda está tentando caminhar com as próprias pernas e não vai conseguir sair de onde está. Enquanto você continuar caminhando com suas próprias pernas, você não vai sair de onde você está. Você precisa verdadeiramente crer que é só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Assim como o discípulo do Senhor falou: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? O que seria de nós se não fosse Ele? O que teria acontecido de nós se não fosse a misericórdia dEle? Louvado seja o nome do Senhor.
Mas hoje em dia o que mais a gente vê é um evangelho fácil sendo pregado aí fora. Pessoas entrando por essas portas despreparadas, mal evangelizadas. É igual um pastor que eu gosto de acompanhar falou, estão pregando aí fora um evangelho que está humanizando Deus e imortalizando o homem. Não, meu irmão, você pecou, mas Jesus te quer desse jeito mesmo. Não se preocupa, porque o Senhor vai te perdoar. Você errou, você falhou, mas o Senhor vai te perdoar. Aí toda vez que ele pecar, ele vai no coração dele. Eu pequei, mas o Senhor vai me perdoar. Amém. Aí amanhã ele peca de novo. Ah, mas eu pequei, mas o Senhor vai me perdoar. Aí dentro do coração deles cresce esse vício, cresce esse conformismo. Aí ele não muda de jeito nenhum. Por quê? Porque pessoas não pregaram da forma correta para essa pessoa. É por isso que quando a gente for evangelizar alguém, a gente tem que falar das recompensas de servir a Deus? Tem. Porque isso tem. É gratificante. Quando você serve a Deus, Deus ele faz algo grandioso na tua vida. Mas é preciso também você preparar essa pessoa. Você fala, olha, o caminho do evangelho é um caminho maravilhoso. Você tem a recompensa maior que é o teu nome escrito no livro da vida. Mas para você permanecer neste caminho, você tem que fazer certos tipos de sacrifício. Primeiro sacrifício, largar o pecado. Segundo sacrifício, deixar que Deus tome conta da sua vida. Você precisa abrir mão daquilo que você praticava. É por isso que a palavra do Senhor fala que todos aqueles que decidem pelo Senhor, novas criaturas eles serão. Tudo vai ser diferente, tudo vai ser novo. Aí você fala, olha, quer servir a Deus? Quero. Está preparado para sofrer? Se não tiver preparado para sofrer, então não entre por este caminho, porque aqui é lugar de guerreiros e guerreiras. O evangelho de Deus é batalha constante, é travada. Quer seguir esse caminho? Esteja preparado para apanhar todo dia, para sofrer todos os dias, para enfrentar lutas todos os dias. Mas eu lhe digo uma coisa. Que eu tenho por certeza. Vai sofrer, vai doer, vai. Mas no dia que o Senhor voltar para buscar a igreja, que a gente subir para a Nova Jerusalém, a nossa recompensa vai estar lá nos aguardando. É por isso que eu te digo, vale a pena ser fiel ao Senhor em tudo. É por isso que eu te digo que você precisa permanecer neste caminho. Aleluias. Aleluias. Vai ver o que os discípulos passaram. Vai ver o que o apóstolo Paulo passou. A transformação daqueles homens. O final da vida deles. Uns decapitados. Outros crucificados de cabeça para baixo, humilhados. O nosso próprio Jesus foi humilhado. Cuspiram, bateram na cara dele. Mas morreu reto. Perseverando. Louvando a Deus. E mesmo quando estava na cruz, ele olhou e disse, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Morreu perdoando. Morreu perdoando. Aleluias. Aí tem gente aí fora que fala, eu quero ser evangélico, mas eu não estou acostumado a sofrer. Eu quero ser cristão, mas eu não estou acostumado a perder, eu só estou acostumado a ganhar. Então eu lhe digo, você está vivendo uma vida que não é para você. Porque quando você se decide por Cristo, Cristo vai começar a lapidar você e te prepara porque vai ser dolorido. É igual eu falei uma certa feita aqui pregando a palavra, eu falei o processo de Deus. Quando alguém se decide por Cristo, quando alguém verdadeiramente se arrepende e começa a viver a vida de Deus, há um processo chamado lapidação. Quando você estava no mundo, você era apenas uma pedra que ninguém te dava valor. Quem aqui conhece o processo do garimpo?
As pessoas que garimpam ouro, pedras preciosas, elas, quando elas encontram uma pedra preciosa, elas não vão lá logo de cara vender, não. Elas levam no lugar que vai ser lapidado. E o que é ser lapidado? É tirar as impurezas. Porque se você achar um diamante, e você vê que esse diamante em volta dele há turrões de terra, coisas que deixam o diamante feio, e você levar em algum lugar para ser vendido, certamente essa pessoa vai chamar a polícia para você. Certamente essa pessoa não vai ser muito agradável com você, porque ela vai dizer: como é que você vem aqui dizendo que isso é uma pedra preciosa? Está cheio de terra, isso é uma pedra qualquer que você achou por aí e quer vender para mim? Sabe o que é isso? É porque ele não sabia do conteúdo que estava lá dentro, ele estava olhando a sujeira que estava em volta. E assim é a vida da gente quando a gente está lá no mundo. Nós somos algo precioso, mas por causa do pecado, a gente se torna uma pedra qualquer que todo mundo passa por cima e ninguém nota. Mas o Senhor, quando Ele nos chama, quando a gente se arrepende, aí Ele vai pegar essa pedra que é você. Eu estou pregando e você imagina aí, Jesus pegando você, uma pedra que ninguém dava valor, algo, pecado, sujeiras. Aí o Senhor vai pegar você e vai colocar você para ser lapidado. Aleluias. E o processo de lapidação, ele dói, meu irmão. Porque o diamante, para ele ser vendido, ele precisa ter o brilho. O ouro, para ele ser vendido, ele precisa ter a aparência de ouro. O diamante precisa ter a aparência de uma pedra preciosa, ele precisa brilhar. E para isso ele precisa ser lapidado, lixado, polido. O ouro é passado pelo fogo. E é isso o processo que Deus faz nas nossas vidas. Vai ser dolorido, vai. Vai doer, vai. Mas quando você estiver brilhando, aleluias. Quando o teu brilho estiver de novo no seu devido lugar, aí você vai ver que valeu a pena. Porque as pessoas que antes olhavam para você e apontavam dizendo que você não ia sair dessa situação, agora vai olhar para você e vai dizer: quem é esse Jesus que você serve? Me fala onde ele está, porque eu preciso servir a ele também. Eu preciso ter essa aparência brilhosa que você tem, essa presença que você tem aí, eu preciso ter também. Aí você já começa a dar a receita, é Jesus. É o processo. Vai perder casa, casamento que não era do Senhor, carro que não foi o Senhor que deu, vai tirar. Tudo aquilo que o Senhor não te deu, Ele vai tirar. E quem quer passar por esse processo, tem que se preparar. Porque aqui é batalha. Aqui é o evangelho verdadeiro. Não é palavras de motivação que vai apenas amassagear o seu ego, não. Porque é o que tem sido pregado hoje. Não tem problema, meu irmão, você pecar, Jesus te chama do jeito que você está. Jesus te chama do jeito que você está, mas Ele quer ver mudança. Ele quer ver os frutos do verdadeiro arrependimento. Aí chega alguém lá fora dizendo: a Jesus é amor, Jesus cuida, Jesus vai passar a mão na sua cabeça, não preocupa. Não, meu irmão, não se preocupa com isso. Ah, meu irmão, mas eu preciso. Não se preocupa com isso, vai para a casa do Senhor. Não prega o arrependimento, prega só coisas que vão massagear o ego daquela pessoa e ela nunca vai estar preparada. Precisamos, igreja do Senhor, nos posicionar. É por isso que o Senhor tem levantado tantas pessoas hoje na terra para pregar a volta dele, para pregar o arrependimento. É por isso que o Senhor colocou esse tema no coração do pastor. É porque ele sabe que está perto a volta do nosso Deus. E a igreja precisa estar posicionada. A igreja precisa estar ligada. Aleluias. A igreja precisa estar na posição de vaso.
Aleluia, glorifica Ele aí esta noite. Enquanto você glorifica, Ele vai visitando a tua casa, Ele vai visitar o teu coração, Ele vai visitar o teu filho que não quer se arrepender. Vai glorificando a Ele. Você tem 1 minuto para glorificar a Ele. Se eu fosse você, eu glorificava, porque o grandão da Galileia está aqui neste lugar. Aleluia. Glorifica o santo nome desse Deus. Aleluia, Jesus. Talvez você entrou aqui hoje precisando se arrepender de algo, ou tem alguém na tua família que precisa se arrepender. Talvez muitas pessoas disseram para você: isso é normal hoje em dia. Deixa que no tempo certo ele vai voltar. Deixa que no tempo certo ele vai cair em si. Mas a palavra do Senhor hoje foi esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A palavra de arrependimento é aquela que vai causar o efeito na vida dessa pessoa. A palavra de arrependimento é aquela que vai gerar frutos na vida dessa pessoa. Você precisa falar para ela: olha, eu gosto muito de você, mas por eu gostar de você, é por isso que eu preciso pregar a verdade para você. E a verdade é essa: Jesus está voltando. Jesus está voltando e é necessário você se arrepender dos seus pecados. É necessário você se arrepender dos seus maus caminhos. Se você ama essa pessoa, você tem que pregar a verdade para ela. Se você ama essa pessoa que precisa de arrependimento, você tem que dizer a verdade, por mais que essa pessoa não vá gostar, mas pregue a verdade. Porque é tempo da igreja pregar a verdade. É tempo da igreja estar posicionada, pregando o arrependimento aí fora. A igreja precisa estar atenta à voz do Senhor. Louvado seja o nome dEle. Aleluias. Eu me entristeço muito quando eu vejo como é que está a situação do mundo que a gente vive. Olha só em volta. Pessoas saindo da presença de Deus. Pessoas vivendo a imoralidade dos pecados. E tem muita gente que se diz crente, olha para isso e fala: é normal. É normal, isso aí acontece mesmo, normal não. É normal para aquele crente desconvertido. Mas para aquele crente que teme ao Senhor e conhece a palavra, ele não vai se conformar com as coisas deste mundo. E ele vai permanecer pregando o arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra que nós precisamos pregar hoje. Precisamos ir nesse mundo aí, como foi falado na palavra, pregar a todas as nações, dizer ao homem e à mulher que se arrependam, porque o nosso Deus, ele está cada vez mais perto. Engana-se aqueles que acham que o Senhor ainda vai demorar a voltar. A volta de Cristo nunca foi tão confirmada igual está sendo confirmada em tempos de hoje. É só você olhar os acontecimentos que estão aí e comparar com a palavra de Deus, que você vai ver a palavra do Senhor se conformando, se confirmando nos nossos corações. Aleluia. Se coloque de pé essa noite.